A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. Retornaremos hoje, de novo, para o livro de Atos. Hoje vamos falar no capítulo 20, do 17 ao 38, terminando esse capítulo, onde o tema é servir ao Senhor com humildade e verdade. Sirva ao Senhor com humildade e verdade, porque Paulo servia. Apesar de ser o grande teólogo da época, um homem muito capacitado, mas cheio da unção, do poder, da graça de Deus, ele tinha humildade e ele tinha verdade. Tem pregador que se acha, a graça vai sair de você, ou já saiu. Porque quem faz e é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. O pregador, ele simplesmente é só um instrumento. Aí de não misericórdia, mas as atitudes diz, quando você se acha ou não. Então vamos vigiar. Porque Paulo servia com humildade e muita verdade. Ele era um homem de palavra. Com ele era sim, sim, não, não. Do jeito que a Bíblia diz. Isso é um exemplo para mim e para você. Atos 20, a partir do 17 até o 38. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrar com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo ali sabia que era a última vez que ele ia ver ele, e Paulo fez uma reunião. Mas uma reunião falando de tudo que trabalharam junto para Cristo. Uma reunião de orientação, uma reunião de exortação, porque Paulo vestia a camisa do Evangelho. Porque Paulo não se acomodava. Paulo não vivia numa zona de conforto. E isso é um exemplo para quem quer servir a Deus com integridade, com luta, com garra. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. A gente sabe que não era fácil para Paulo. Sempre tinha trama, tinha armação. Mas ele não parou. E veja que agora seria a última vez. Mas ele estava deixando um legado, estava orientando, estava dizendo: olha, não parem, continue, porque vale a pena. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. É muito bom estar na igreja, mas você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Você tem que pregar na sua faculdade, na igreja. Você está lá, tem que pregar com a vizinhança, a família, no seu trabalho. E isso Paulo fazia com muita excelência. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam arrepender-se dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Paulo dizia com verdade. Paulo falava: olha, vocês têm que se arrepender. Olha, tudo vai passar. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Quem ora, o Espírito Santo fala. Quem ora, o Espírito Santo obedece. Porque aqui ele deixou bem claro que era o Espírito Santo que estava levando ele. Aleluia! Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo me tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Ele ali falando que toda cidade que ele ia, o Espírito Santo já falava dos problemas, das prisões, das provações, que ele ia passar. E realmente ele passava. Quando se tinha comunhão com Deus, quando se ora, Deus fala, o Espírito Santo guia. É fundamental que você tenha seu momento de oração na sua casa. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Olha que coisa forte. O importante é que eu complete a minha missão, termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ele disse: eu não dou valor à minha própria vida. Isso é um grande homem, Mas eu tenho que honrar a minha missão, anunciar o reino de Deus. Ele quis dizer: faça o mesmo. Não se preocupe com as coisas terrenas. Lute pela palavra de Deus. Faça o ídolo do Evangelho. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. Coisa linda, Ele disse: olha, o que eu pude fazer por vocês, eu fui. O que chegou no meu alcance, eu fiz.
Cabe a vocês a honrar. Cabe a vocês a me imitar. Me imite como eu sou imitador de Cristo, para que a obra cresça na mão de vocês. Pois não deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como os pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Ele disse, olha, cuidem. Ele não disse, foi eu que ajudei vocês. Ele disse, o reino que Deus colocou na mão de vocês. O rebanho de ovelhas que Deus colocou na mão de vocês. Cuide, zele, cuide, trabalhe, ame, adore Deus, fazendo a obra, cuidando das ovelhas. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Paulo disse isso com muita propriedade, porque todo lugar tem aquelas ovelhas, aqueles lobos. Aqui mesmo, em Mateus 10, 16, olha o que o Senhor Jesus tinha falado para os discípulos. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, inofensivo como as pombas. Veja que ali, Paulo estava falando que também esses mesmos outros lobos desse mesmo nível iam aparecer. Que eles tivessem cuidado, né? Que eles vigiassem. Chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Coisa forte, né? Ele disse, olha, chegará alguém aí que vai negar Cristo. Ali o Espírito Santo mostrou a ele com certeza. Não entre nessa, dos lobos. Como o próprio Jesus disse aos discípulos, não entre. A gente tem que vigiar. Porque quando a gente está na igreja orando, na direção do Espírito Santo, ele mostra quem é quem. Chegará, né? Portanto, fiquem vigiando. Lembre-se que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. 3 anos. Ensinando, orando, jejuando com eles. E agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça. Pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhe as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Ele quis dizer, agora eu vou embora. Agora vocês vão ficar na mão de Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Não tem eu aqui mais para ajudar vocês, para ser uma mão para vocês. Agora é Deus e vocês, escute ele. Ele diz uma coisa linda no final. E as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Realmente. Quem faz a obra de Deus tem bênção. Quem faz a obra de Deus tem livramento. Quem faz a obra de Deus tem portas abertas. Quem faz a obra de Deus tem cura. Pode ter certeza que tudo isso tem. Agora a gente não faz com barganha para ganhar presente. Mas a gente faz com amor, com alegria, como Paulo ensinou a esses homens. A continuar a obra, ter cuidado com os falsos profetas lobos, que Jesus tinha avisado os discípulos. Todo lugar tem. Mas quem anda com humildade e com verdade, o Espírito Santo mostra. Não cobicei nenhuma prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Quer dizer, cobiçar, ter inveja. Porque isso não glorifica a Deus e isso atrapalha a obra que Deus tem na minha e na tua vida. Vamos fugir dessa coisa maligna. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisavam. Ele quis dizer, eu não fui pesada a ninguém, eu trabalhei. Enquanto eu estava aqui fazendo a obra, eu também trabalhei. Ele fazia tendas, porque não se usa a palavra de Deus para receber dinheiro de ninguém. A palavra de Deus se dá de graça. A palavra de Deus, um dia Deus entrou nas nossas vidas e a gente tem que fazer isso com o mesmo, mas também trabalhar. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou antes de ir para o céu, ele disse aos discípulos, todo trabalhador é digno do seu salário. Glória a Deus. Faça a obra, mas trabalhe e Deus te abençoa. Em tudo, tenho mostrado a vocês que trabalho é assim que podemos ajudar os necessitados. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Mais feliz quem dá do que quem recebe. Louvado seja Deus. Ele disse, olha, é trabalhando que a gente ajuda os necessitados. É melhor dar do que receber. Isso são palavras de um verdadeiro cristão. Aleluia.
Aí o 36 diz, quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Que coisa boa é orar. Teve a reunião, terminou a reunião, foram orar. Porque é orando que o Espírito Santo fala, é orando que tem direcionamento. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram a Paulo. Afinal de contas, Paulo era um grande homem de Deus que estava ali como ajudando eles. Para terminar o 38, estava triste, especialmente porque ele lhe tinha dito que nunca mais iam vê-los. Então eles acompanharam ele até o navio. Olha, irmão, coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Coisa boa é receber uns conselhos desse. Então, do jeito que Paulo aconselhou aqueles homens, está aqui a palavra hoje, Jesus aconselhando a mim e a você. Vamos fazer a obra com humildade e com verdade, que a gente só tem a ganhar. E não se escandalize com coisas que você vê errada na igreja. Veja, vou repetir, o que Jesus orientou os discípulos. 10 de Mateus, verso 16. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. É fundamental ser prudente. É fundamental entender que todo lugar tem todo tipo de gente. Porque na igreja tem o joio e o trigo. Mas não é isso que vai fazer você parar. É continuar. É fazer a obra como Paulo aconselhou. E no grande dia, o Senhor tem um galardão para mim e para você. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus. E até amanhã.